Fala pessoal, estamos de volta, tá dando continuidade no segundo dia do DFS SMS Academy e agora a gente está aqui para falar de HSM, tá bom? E para trazer essa mensagem para a gente, eu tô com o André, que estava com a gente na sessão anterior, e também a Ju, tá? Para trazer um pouquinho esse overview do que é o HSM, como funciona, para que ele é utilizado, tá legal? E como sempre, antes da gente entrar no conteúdo para falar, né, dessa tecnologia ou desse utilitário, eu vou pedir para que eles se apresentem, caso vocês ainda não o conheçam, pedir para que eles se apresentem. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Rafa, bom dia, Jean, bom dia a todo mundo que está aí. Como eu falei mais cedo, eu comecei lá no final da década de 80 no Banco Nacional. Por um acaso, eu caí na área de suporte, né, que eu chamava de suporte básico naquele tempo, que era, na verdade, suporte ao sistema operacional MVS e aos produtos. De lá para cá, eu trabalhei majoritariamente do tempo para bancos. Na IBM, hoje, eu faço parte de um time de histórias com a Ju, um time bem grande, 40 pessoas, e a gente atende clientes globais da companhia. Trabalho bem interessante. Legal. Bom dia, Ju, tudo bem? Oi, bom dia, Rafael. Bom dia, André. Bom dia, pessoal. Bem-vindos. Eu trabalho quase 2 décadas com mainframe também. Comecei na época no Unibanco, né? Hoje Itaú foi englobada, né? Na área de Capacity Planning. Estou há 16 anos aqui na IBM também, trabalhando na parte de storage. Como o André falou, a gente está no mesmo time, tá? Clientes globais, né? Trabalho bem desafiador, vários clientes. E sou pós-graduada também em gerência de projetos. E basicamente isso. Legal. A Ju vai ter a oportunidade de trazer um conteúdo para a gente amanhã, né? Então, pessoal, já fiquem aí, né? Já marquem na agenda de vocês. Amanhã a Ju vai estar com a gente passando a sessão de produtos ou capacidades subexploradas, né? Dando algumas dicas, boas práticas. Então, fica aí já a dica do que está por vir. Beleza. Vamos para o assunto de hoje, falar de HSM. Celso, vou passar para você. E eu e a Ju estaremos monitorando o chat, as perguntas, e caso tenha alguma coisa que a gente precise passar para você, André, a gente te interrompe ou a gente vai respondendo ao longo por texto mesmo, ao longo da sessão. Tá legal? É com você, Combinado. Então. Bom dia novamente para todo mundo. O objetivo é falar aqui um pouco do HSM, que é um dos principais componentes do SMS. O assunto é bastante extenso. A intenção do Rafa, na verdade, é marcar outras sessões sobre HSM para que o assunto possa ser aprofundado. Basicamente, eu vou falar um pouco hoje do que é o HSM, um overview sobre ele, algumas das funções principais e um pouco sobre a arquitetura do produto. A pergunta principal que o HSM tenta responder é por que administrar bem a sua capacidade de armazenamento. As empresas grandes lidam com uma quantidade bem grande de dados e não é possível que esse gerenciamento seja feito usando uma forma única para todo tipo de dado. Por quê? Na parte esquerda da tela a gente vê as razões. Os dados podem ser críticos para o negócio, eles podem necessitar de performance intensiva e estar disponíveis rapidamente. Os dados de produção são geralmente muito extensos e muito complexos, e outros tipos de dados, como dados usados para testes, e os dados históricos que necessitam ser guardados por mais tempo por razões de legislação e de regulamentação. E outra coisa que o HSM tenta tratar da melhor forma são os diferentes tipos de storage que podem estar disponíveis, alguns mais rápidos, outros com custo menor,
mais seguros, algum tipo de dado que precisa ser portável e outras funções. O HCM visa principalmente a tratar de a proteger o dado e tratar o dado em toda a sua vida útil. Um dataset surge criado por um usuário ou por vários usuários. No exemplo aqui, o dataset se chama MyData. Depois que ele é criado, surge a necessidade de que ele seja salvo para eventuais necessidades, e surge o backup, que a gente precisa considerar quão frequente ele precisa ser, quantas cópias e qual técnica a ser usada para essa cópia. Num segundo momento, o HCM pensa na possibilidade de expirar ou deletar os datasets. Isso precisa ser pensado quando, se não vai acontecer nunca, e com o objetivo de otimizar a capacidade de armazenamento disponível. O HCM tem um processo que chama migração, que você também determina quando, e migração para onde? Para discos com menor custo, para fita e para cloud, que é uma feature recente que vai ser bastante explorada no futuro, e que, na verdade, eu nunca tive a oportunidade de usar pessoalmente, conheço apenas na teoria. O HCM se propõe a cuidar a prover resiliência e gerenciar todo o ciclo de vida dos dados e garantir que através do gerenciamento de disponibilidade, que não haja perda de dados e que, caso aconteça, seja possível recuperar esse dado sem que isso prejudique o processamento normal das transações ou das aplicações batch. E a outra parte é o gerenciamento de espaço, fazendo com que os clientes tenham um menor custo para armazenar essa sua enorme quantidade de dados, e, da mesma forma, garanta que o espaço livre necessário para a operação normal esteja sempre disponível. O Space Management do HCM funciona basicamente assim. Como o nome diz, o HCM é Hierarchical Storage Management. Ele trabalha baseado nessa pirâmide. O nível L0, o level 0, que é chamado de gerenciado pelo HCM, é onde os dados vão estar disponíveis para leitura, para atualização, e geralmente num tipo de armazenamento que é mais caro, mais eficiente, mais rápido. O segundo nível é o Migration Level 1, que, na verdade, os outros níveis são todos proprietários do HCM. Não é possível ler diretamente um arquivo ou atualizar um arquivo que esteja migrado. O Migration Level 1 também é em disco, é em DASD, mas um DASD com menos capacidade de performance e um pouco mais barato que o Level 0. O Migration Level 2, que é o ML2, geralmente se usa em fita, que é a situação mais comum. E uma feature nova que está surgindo agora, que é usar cloud para a migração dos arquivos. A cloud, como eu falei, não é uma coisa que esteja sendo usada muito extensivamente, eu particularmente nunca usei, mas funciona basicamente para substituir o uso de fitas. A pirâmide mostra que quanto mais alto o nível, a performance é maior, e quanto mais baixo o custo vai ser menor para o cliente. O HCM funciona basicamente definido por políticas que podem ser definidas de duas formas. Primeiro, através de parâmetros iniciais, parâmetros e comandos
de inicialização, que vão ficar armazenados geralmente nesses 1par-mlib. E nesses parâmetros você define, por exemplo, como mostra a imagem à esquerda, volumes não controlados pelo SMS que vão ser tratados pelo HSM. Pode acontecer migração, pode acontecer backup desses volumes, apesar deles não serem volumes SMS. Existe aí uma pequena diferença. E a outra forma que ele trabalha é através das definições das constructs do SMS, como as histórias de grupos. E lá no SMS, a gente define se aquele história de grupo vai passar pela migração automática, pela interval migration, que é essa migração a cada hora cheia. E através das management classes, o HSM trata o dataset, controlando quantos dias ele vai ficar em disco, quando ele vai ser migrado, após quantos dias em nível 0 ele pode ser migrado, entre outras funções. Uma das principais funções do HSM é o Automatic Primary Space Management, que geralmente acontece uma vez ao dia e vai processar aqueles volumes de nível 0. O Primary Space Management é startado automaticamente pelo HSM de acordo com a definição de uma janela de execução que você informa ele. E ele acontece basicamente em 2 passos. O primeiro passo vai deletar todos os datasets temporários que forem encontrados num determinado storage group, por exemplo. Vai deletar datasets que já estão expirados. Vai liberar espaço overallocated dos datasets. Reconectar o datasets com Fast Subsequent Migration. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, caso essa capacidade esteja configurada para funcionar. Determinar que datasets no volume são candidatos para migração ou para extent reduction. E fazer um processo que chama Class Transition, que na verdade eu não vou falar mais, porque é uma coisa pouco usada e que possivelmente a gente vai falar numa próxima oportunidade. Ao final do passo 1, caso um determinado volume ainda esteja acima do low threshold definido, esse low threshold e high threshold são definidos na construct do storage group do SMS, ele vai processar os datasets candidatos para extent reduction e migrar os datasets que forem elegíveis. O Secondary Space Management acontece geralmente também uma vez por dia. Ele pode ser executado com menos cuidado durante o horário de processamento, porque ele não vai tratar arquivos e datasets ou volumes de level 0. Ele vai tratar os volumes que são proprietários do HSM. Basicamente, ele vai deletar datasets migrados que tenham atingido a data de expiração. Vai limpar registros. Vai deletar, na verdade, esse registro sobre esses arquivos no control dataset que armazena o inventário de migração. E vai migrar arquivos de Migration Level 1 para Migration Level 2, também de acordo com as regras definidas no SMS. E deletar Empty Cloud Containers, que é a parte de cloud, e vai ficar para depois. Existem outros processos que são Event Driven Migrations, que basicamente são 2, e vai processar por volume aqueles volumes que estejam acima do threshold definido no SMS. Eles podem ser de 2 tipos, o Interval Migration,
que funciona a cada hora cheia, e o on-demand migration, que depende de uma notificação do SMS para o HSM. Mais tarde a gente vai falar um pouco mais. O interval migration, como eu disse, funciona a cada hora cheia, e o objetivo é esvaziar, tratar por volume, realizar um processo semelhante ao Primary Space Management por volume, para evitar que esses volumes tenham que ser todos tratados durante o processo, durante a janela do management primário. O interval migration é bastante usado para as histórias de grupos que contêm dataset de ArcLog de DB2. É uma coisa que bem útil nesse caso, porque os arquivos não precisam ficar em disco durante muito tempo e podem ser migrados rapidamente. No momento do interval migration, o SMS procura e checa o espaço de todos os volumes que estejam definidos para o SMS naquele plex. A on-demand migration funciona basicamente da mesma forma, só que se tiver setado para o HSM funcionar dessa forma, só que o HSM vai avisar ao HSM que determinado volume chegou naquele threshold indicado, e ele vai realizar também um trabalho semelhante ao que é feito no Primary Space Management para liberar espaço naquele volume, só naquele volume. A vida do dataset, o caminho do dataset quando é gerenciado pelo HSM é basicamente esse aqui. Primeiro, ele é criado num volume de level 0, no caso, o dataset ABC está catalogado no volume PRIEM01. Quando ele for elegível para migração para nível 1, ele vai ser movido para um dos volumes definidos como proprietários do HSM. O catálogo vai passar a dizer que ele é um arquivo migrado, e no inventário do HSM, nesse caso num controlador chamado MCDS, vão estar as informações de que aquele arquivo está num volume proprietário do HSM, qual volume, e uma série de outras informações, como a data em que foi migrado, o tamanho dele, o tamanho que ele ocupava no disco, o tamanho que ele ocupa no disco do HSM, porque ele vai sofrer um processo de compressão, por exemplo. E em seguida, ele pode ser migrado para o Migration Level 2. O catálogo não muda, continua a dizer que ele é um arquivo migrado. E no inventário do HSM, ao invés da informação apontar para um volume de disco DAST, vai passar a apontar para o volume de digitape, onde o arquivo vai estar residindo. O data flow é mais ou menos assim, os arquivos estão no nível 0, eles podem ser migrados para ML1, diretamente para ML2, para fita, ou diretamente para o cloud. Tudo isso dependendo de como as management classes estiverem definidas no SMS. O caminho de volta, o recall, pode ser feito também do ML1, do ML2 ou diretamente da nuvem. Um outro processo que existe no HSM é o recycle de fitas. Esse processo não é automático, ele depende de ser startado, e o objetivo é reaproveitar as fitas. O recycle, ele consolida as fitas, transportando os arquivos migrados para uma única fita e liberando em seguida as fitas para o uso Scratch normal, ela volta a ser uma fita Scratch. Isso tanto para as fitas de ML2 quanto para as fitas de backup.
existe uma característica chamada Fast Subsequent Migration, que depende de ser configurada para funcionar, e de alguma forma otimiza um pouco o processo de migração. Um arquivo acontece sem o Fast Subsequent Migration, um arquivo é migrado inicialmente. Quando houver a necessidade, ele pode ser automaticamente, o recall pode acontecer de forma automática ou via comando, mas nesse caso só para read, o arquivo não vai ser atualizado. Quando chega pelas regras e o tempo para ele ser remigrado, sem o Fast Subsequent Migration, ele vai ser novamente migrado e vai novamente acontecer a movimentação dos dados. Essa fita, onde estava anteriormente, vai precisar passar por recycle, para então voltar a ser uma fita scratch. Com o Fast Subsequent Migration, a migração acontece da mesma forma, o recall acontece da mesma forma, só que o HSM guarda um ponteiro para a localização daquele arquivo migrado na fita. Como não houve mudança no arquivo, nenhum tipo de atualização, quando acontece a remigração, o HSM apenas reconecta as informações sobre aquele arquivo no seu dataset de controle, sem que haja a necessidade de uma nova migração. Desculpa, passei antes. Apenas isso, não há uma nova movimentação de dados para uma nova fita de ML2. A estratégia principal do HSM hoje, isso é porque as grandes corporações têm necessidade de processar muitos milhares de terabytes por dia, o que naturalmente consome muitos recursos e acaba fazendo com que o HSM seja um dos maiores consumidores de CPU no ambiente. Então, a estratégia do HSM é cada vez mais se transformar, sair fora do negócio de mover dados, na verdade, e privilegiar a facilidade de ser um gerenciador dos dados para garantir a resiliência e tratar dos dados durante toda a sua vida útil. A forma mais comum de uso do HSM, isso no passado, era tirar os dados que estavam durante o processo de migração para level 1, ler os dados que estavam na box, usar a CPU para comprimir os dados e enviar blocos para outra box ou para outros volumes esses proprietários do HSM que vão guardar os arquivos de uma forma diferente, compactados e divididos em blocos. Da mesma forma, a migração para fita, o processo de migração para ML2, também tira os arquivos da box de DASD, usa a CPU para comprimir, para dividir em blocos e enviar para a library de tape. Com a evolução dessa movimentação de dados, especialmente com o surgimento do flash copy, o objetivo é que as próprias boxes, tanto de DASD quanto de fita, façam a movimentação dos dados para storage mais barato, baseado numa coisa que é chamada Heatmap Based Movement, que é um mapeamento que o hardware faz da utilização maior ou menor desses arquivos, colocando os arquivos mais utilizados, que serão mais chamados, em porções da box de storage mais rápida, como, por exemplo, performance flash, que são mais rápidas e são mais custosas, e movimentando os arquivos menos usados, os datasets menos usados, para partes da box com
com discos de custo mais barato e performance menor. Funciona, o tape tiering funciona da mesma forma, só que nas libraries de fitas. Class Transitioning eu vou deixar porque é uma coisa mais complexa. Na verdade, funciona um pouco mais ou menos como eu falei antes, baseado na temperatura dos dados. E os goals são minimizar o custo de armazenamento e minimizar o tempo de migração que o HSM vai precisar fazer, já que a própria box vai tratar disso. Recentemente, o HSM passou a incluir a possibilidade de usar nuvens como armazenamento. Isso aí eu nunca vi funcionando, na verdade, eu conheço apenas na teoria. O cliente que eu atendo na IBM não tem ainda, é um projeto que está em andamento, mas não está funcionando. Mas acontece basicamente com a comunicação direta entre a box de disco e a nuvem. Essa nuvem pode ser proprietária, pode ser pública, ou pode ser emulada nas libraries novas de fita TS7700. Os objetos serão armazenados na library de fita como se estivessem na nuvem. O objetivo de uso de cloud é reduzir o uso de CPU, porque a movimentação de dados é feita diretamente entre as boxes, armazenar de forma dados que são semelhantes em locais únicos e diminuir o trabalho do HSM em manter o seu inventário, porque elimina o uso do ACDS, que é onde o HSM controla o uso de fitas. A feature de gerenciamento de disponibilidade do HSM visa proteger os dados, evitando perdas e corrupção. Isso funciona através de backups, que podem ser de datasets individualmente, de volumes e de storage groups, de todos os volumes incluídos em um determinado storage group. Uma outra funcionalidade é o Aggregate Groups of Data, backup de determinados grupos de datasets que atendem a uma aplicação, por exemplo, ou backup de copy pools. Uma coisa importante é que o HSM faz, e isso é absolutamente necessário, backup dos seus próprios datasets de controle. Pontos importantes a considerar no planejamento do processo de recovery o RPO, Recovery Point Objective. Quanto perto de um determinado ponto no tempo você precisa que o seu dado seja recuperado. O RTO é quão rápido você precisa que o seu dado seja recuperado. E o Backup Window Objective, que é a quantidade de tempo que a sua aplicação vai ter disponível para que esses backups sejam feitos e atualizados. As políticas que controlam os backups são definidas mais ou menos da mesma forma que as políticas de migração, podem ser setados via o membro arcc-cmd, que geralmente está na sys1 parmlib, através de comandos para HSM que são processados quando ele inicia, comando setsys, comando define, comandos advol que vão informar o HSM que volumes não SMS devem ser tratados por ele, ou então através das constructs do SMS, os storage groups, onde na definição das constructs de storage groups você diz se ele vai passar pelo backup automático ou pelo dump automático, indica as frequências de backup, número de versões para manter,
e durante quanto tempo essas versões devem ser mantidas. O HSM tem processos automáticos para backup e para dump. Durante o processo automático de backup, esses processos também são configuráveis, você indica para eles a janela e o dia da semana, todos os dias, em que eles vão ser startados automaticamente pelo HSM. Durante o processo de backup automático, ele vai fazer backup dos seus próprios datasets de controles e do dataset de journal, mover as versões de backups que foram inicialmente feitas nos discos de ML1, fazer backup de datasets migrados e fazer backup dos volumes que são gerenciados pelo HSM. Durante o processo de dump, ele vai expirar fitas de dump antigas, vai fazer dump dos volumes que você pede a ele para gerenciar e vai deletar um arquivo que ele mantém nos volumes de ML1 que se chama VTAC copy datasets. Se ele fez um novo dump, ele vai ter uma nova imagem da VTAC e vai deletar as antigas. O processo de disponibilidade compreende também alguns comandos. Esses processos essas rotinas podem ser startadas via comandos. E o exemplo deles são o backds, que você pede ao HSM para fazer o backup de um dataset individualmente, o hbackds, que é basicamente a mesma coisa, o artback, ou através de JCL usando um utilitário HSM que se chama arcingback. O backvol é usado para startar o backup de um determinado volume ou de um storage group. O abackup, ele starta um processo de aggregate backup do Abers. E o FRBackup starta um processo de fast replication. O dataflow do backup funciona mais ou menos assim. O backup é feito para fita, e uma cópia da VTAC é feita inicialmente para os discos de migração de ML1. Em seguida, passam para fita ou para disco de ML2. O backup são lógicos a nível de dataset, quando a necessidade é fazer o backup de um dataset individualmente. E eles podem ser, como eu já disse, startados de forma automática ou através de comando. O recover pode ser feito diretamente dos discos de ML1 ou das fitas. O dump funciona basicamente da mesma forma, só que para fitas de dump. E o recover diretamente das fitas. Voltando aqui, o dump é processado fisicamente a nível de trilha e faz o backup de todo o espaço alocado naquele volume. Também pode ser startado de forma automática ou via comando. Uma capacidade muito boa da HSM é recuperar um volume que eventualmente tenha sido perdido. Para isso a gente usa um comando chamado recover to volume from dump apply incremental. O que ele vai fazer? Primeiro, restaurar o volume inteiro a partir de uma fita de dump, caso exista, óbvio, e depois atualizar os datasets que tenham sido posteriormente atualizados a partir dos backups daqueles datasets individualmente, para garantir que a imagem do disco recuperado seja o mais próximo possível do que ele tinha antes de acontecer o problema. O Abers é uma facilidade que já foi muito usada, hoje em dia menos, que é você informar ao HSM um grupo de datasets que são utilizados, por exemplo, por uma aplicação.
aí tem um exemplo de aplicação de folha de pagamento, eles vão ser backupados num mesmo momento, e caso haja necessidade, eles podem ser recuperados todos para que o processamento possa ser retomado, por exemplo. Algumas outras funções do HSM são de reporting. Você tem dados acumulados no SMF, que podem ser lidos, dados sobre a atividade do HSM, que podem ser lidos usando uma tool de reporte do SMS, por exemplo. Tem uma tool que chama Decollect, que está disponível junto com o HSM, que vai ler as informações do inventário do HSM, vai te mostrar informações sobre arquivos migrados, backupados, sobre os discos e fitas usados pelo HSM. Uma série de informações estão guardadas em logs de atividades do HSM, com mensagens sobre processo de backup, de migração, de dump, etc. E existem alguns comandos que você pode enviar para o HSM, como audit, list, report, que vão gerar todos relatórios em sysout, ou então gravados a um dataset qualquer de saída. Falando rapidamente sobre a arquitetura do HSM, Rafa, eu estou um pouco perdido no tempo, não sei se está bom. Oi, André, a gente passou 36 minutos, considerando que é 1 hora, eu acho que tem mais uns 15 minutos ainda que dá para continuar. Tá bom, obrigado, Juliana. Tá, imagina. O HSM é uma start de task que você starta, por exemplo, nessa configuração que está mostrada aqui num Sysplex, com 3 partições. Cada um dos HSMs vai ter um membro no sysum parmlib daquela, sysum proclib, sysum parmlib daquela partição. Cada um dos HSMs vai ter seus próprios arquivos de logs, de migração, log de migração, de backup, de dump, de log de comandos. Uns outros arquivos de trace, de log, que a gente vai falar um pouco mais tarde, para cada um dos HSMs. E ele geralmente vai compartilhar os arquivos de inventário, que são o MCDS, Migration Control Dataset, BCDS, Backup Control Dataset, o ACDS, que eu falei que controla a utilização de fitas pelo HSM, e o Journal. O startup do HSM funciona... O HSM, na verdade, é uma start de task, que é startada no ZOS e permanece operacional enquanto o sistema estiver apto, até que ela seja parada, cancelada, ou aconteça eventualmente um ambiente. O HSM o nome do programa do HSM é ArcCTL, esse programa que é carregado, geralmente ele reside no sysum linklib e roda de forma autorizada. A proclib, normalmente esse sysum proclib contém a proc que executa o programa ArcCTL, e os DD statements que são importantes para o HSM, como aqueles logs, e pode conter também comandos para serem executados pelo HSM na inicialização, quando ele está startando. Como eu disse, o startup manager geralmente está localizado, está guardado na sysum parmlib. O nome dele é arccmd XX usualmente é um número entre 00 e 99. É possível usar caractere também. O arccmd contém uma série de comandos que vão ser enviados para o HSM durante o processo de inicialização. Como eu falei anteriormente, podem ser, por exemplo, comandos setSys e comandos defines.
Setsys para definir as características de funcionamento do HSM, e o define, por exemplo, para definir janelas para as funções automáticas. Aqui é um exemplo da PLOC do HSM, com o programa ArcCTL e uma série de parâmetros que pode ser passado para ele e os DDs necessários. Um exemplo do ArcCMD XX, com uma série de comandos para setar basicamente como o HSM vai funcionar. E esses comandos vão ser processados, como eu já falei, na inicialização, durante o processo de startup do HSM. O HSM trabalha com datasets de controle, que ele chama de inventário, que estão divididos em 4 datasets básicos. Os Migration Control Datasets, que contém inventário de arquivos migrados, que o HSM está gerenciando. O Backup Control Dataset, informações sobre datasets, sobre backups de datasets e volumes. Offline Control Dataset, ou CDS, que é um inventário sobre as fitas usadas pelo HSM. E o Journal, onde ele vai gravando informações sobre sua atividade, e que o objetivo da existência é, como qualquer journal, permitir, caso haja um problema com os datasets de controle, que eles possam ser restaurados, recuperados a partir do último backup e depois atualizados com as informações do journal. Os datasets de controle CDS são visões, KSDS, que podem usar RLS, Record Level Sharing ou não. E a vantagem de usar o RLS é que permite que os visões sejam compartilhados pelos hosts do HSM com um lock a nível de registro e não de volume. Os control datasets podem ser extended format ou não. A diferença é que os extended formats permitem que os clusters sejam maiores que 4 GB. Os MCDS e os BCDS podem ser divididos dependendo da necessidade da quantidade de datasets a serem tratados pelo HSM em até 4 clusters. Lá no JCL você diz para ele a quantidade de clusters que ele vai trabalhar, tanto de MCDS e de BCDS. O ACDS é um único cluster e o journal é um arquivo sequencial, normal ou large. É importante que o journal seja alocado num único volume e com um único extent. Outros arquivos do HSM são os logs, o PDO, PDOX e PDOY. Eles são opcionais, mas a recomendação é que eles sejam usados e vão conter registro de trace. E o objetivo deles, por exemplo, é facilitar a determinação de qualquer problema que eventualmente aconteça durante o funcionamento do HSM. Log-X e log-Y datasets contêm recordes, registro de estatística com o tempo de CPU, os erros que eventualmente, os códigos de erros que eventualmente tenham acontecido, estatística de trilhas lidas e gravadas, entre outras informações. Os logs de atividades armazenam mensagens emitidas pelo HSM durante a execução de suas funções, que são Space Management, Availability Management, ABRS, atividades de dump e também mensagens de comandos que ele tenha recebido e processado. Esse nível de mensagens pode ser full, reduced ou exception only. Isso aí dependendo do interesse e da necessidade da instalação.
O HSM ele pode funcionar com um único address space por partição ou com mais de um address space por partição. Na forma single HSMPlex, um único address space em cada partição vai tratar todas as funções do HSM, como indica a parte superior da imagem. Um único address space vai tratar do backup, do primary space management, do secondary management, do processo de recycle, de recall e de recovery. Na configuração abaixo, mais de um HSM são startados em cada LPAR. E você vai dizer para ele que o principal vai, por exemplo, tratar recall e recovery, e os secundários, um deles vai tratar backup e recycle, o outro migração, um outro autodump, vai fazer o primary space management. Uma situação bastante comum dentro de um sysplex é que você diga ao seu HSM de uma partição para executar o primary space management, por exemplo, e o HSM de outra partição, como eles compartilham os arquivos de controle e o DAS, em outra partição você faz o processo de secondary space management, por exemplo. De uma forma, num setup básico, os requests enviados para o HSM são processados por aquele host que recebeu o request. Ou seja, se você fazer um pedido de recall para o host HSM1, ele vai processar, ele vai buscar os arquivos no seu DAS e voltar para o nível 0. Com o uso de uma facilidade que chama Common Queue, e na verdade a situação mais comum é que exista uma Common Recall Queue. Dump e recover não é uma coisa que é muito utilizado dessa maneira. Com a Common Recall Queue, não importa o host que define. Voltando. Todos os requests recebidos, independentes do host, são colocados numa fila comum e podem ser processados por qualquer um dos hosts HSM naquele plex. Isso funciona através da Cupping Facility, e essa é uma condição comum de uso do HSM, o recall é colocado na Common Recall Queue, e o host que tiver maior disponibilidade naquele momento pega o request para si e processa. O HSM basicamente permite 3 métodos para inicializar o seu processamento. As funções que são scheduladas, você indica para ele os dias em que elas serão executadas e uma janela de tempo para começar essa função e para terminar essa função. Por exemplo, o Space Management primário. O processo começa automaticamente nos dias indicados e naquela hora indicada. O Event Driven Functions é iniciado quando um determinado evento acontece. Eu citei anteriormente o On-Demand Migration, que funciona mais ou menos assim. E essas funções também podem ser inicializadas por comando, alguns restritos aos administradores de histórias e outros para os usuários finais. Os comandos para o HSM podem ser enviados primeiro pela console normal, usando o comando modify do MVS. O exemplo aqui é o modify HSM hold auto migration. Esse hold vai fazer com que o processo de auto migration não seja instalado até que haja um outro comando de release ou o HSM seja parado e restartado. Os comandos podem ser enviados a partir do TSO, pelos usuários finais ou pelos administradores de histórias. Exemplos são o hmigrate, que é para o usuário final, e o hsend migrate, que é mais específico para os
Storage Administrators. Vários dos painéis do ESPF interagem com HSM. Você pode chegar no 3.4, por exemplo, e dar um HRCall ao lado de um arquivo que estiver migrado. O ISPF vai por ele mandar o comando para o HSM. Ou então, através de JobBatch, aqui o exemplo é o programa KJEFT01, mais conhecido como TSO-Batch. O HSM recebe comandos também armazenados naquele mesmo ArcCMD1 da Sys1 Parmlib. Esses comandos vão ser executados em tempo de startup do HSM. Via programa, estão disponíveis alguma série de macros assembler que podem ser chamados, como, por exemplo, o ArcSend e o ArcExtract. E existe também um outro utilitário HSM que se chama ArcInback, que pouco usado, quase nunca usado, que é usado para fazer backup de forma batch. Como eu falei, existem 2 níveis de comandos, basicamente, um a ser usado por administradores de histórias, responsáveis pela manutenção do ambiente, e outro pelos usuários finais. Através de profiles, classes definidas no HackF, isso pode ser controlado. No caso do Storage Administrator, via TSO, via o comando hsend. Desculpa. E no caso dos usuários finais, na verdade são poucos os comandos disponíveis para o usuário final, também isso pode ser controlado pelo HackF ou outra ferramenta de segurança. E podem também serem enviados pelo TSO ou pelo ESPF. Um exemplo é o comando hbackcds, que vai fazer um backup de determinado dataset. O que a gente viu aqui, eu acho que eu corri um pouco demais, porque eu fiquei com medo de não dar tempo de chegar ao final, é que o HSM é uma ferramenta que se propõe a automaticamente gerenciar o ciclo de vida de datasets, de forma que haja resiliência, que os dados estejam sempre disponíveis para o processamento, e controlar o ciclo de vida desses datasets. Isso é feito através das funções automáticas de gerenciamento de espaço, as funções automáticas de gerenciamento de disponibilidade, de comandos e interfaces que eu citei antes, promovendo sinergia na proteção dos dados com outros produtos da IBM, facilitando o processo de disaster recovery e entregando também boa capacidade de geração de relatórios. Basicamente era isso. Eu não sei se eu corri demais, acho que eu corri demais agora. Alguns dos principais manuais de referência do HSM são esses: o Storage Administration, Implementation Customization Guide, Managing Your Own Data, que é mais voltado para o usuário final, e um outro que é Data Áreas do HSM. Chegamos ao fim, obrigado pela atenção de todos. Da próxima vez eu prometo fazer melhor. Não, foi excelente, André. A gente tem umas perguntas aqui, se puder falar um pouquinho, que o pessoal foi fazendo, o Rafael foi selecionando, aí a gente pode discutir um pouquinho, pode ser? Pode, eu só quero... tentando sair daqui, voltei. Tá, algumas eu já comentei aqui um pouco antecipadamente, né? Outras deixa para a gente estar conversando, você comentando melhor. Uma das primeiras que foi questionada foi sobre a tecnologia dos robôs de arquivamento. Quanto tempo leva um search mount de cartucho? Na verdade, acho que ele está perguntando, né, o
tempo que demora para o ML2, né? Para ir, para Sim, voltar. Vou comentar um pouquinho. Não é uma coisa muito fácil de responder, não, porque depende de uma série de outros fatores, mas é o tempo normal de montagem de uma fita. Não faz diferença se a fita ser usada pelo HSM ou não. E hoje em dia reduziu bastante, né? A gente ganhou bastante em tempo, né? Porque a maioria está em memória cache, né? E quando está em disco, fitas físicas a gente não usa praticamente mais, né? Então, pois é. Teve um ganho grande também, né? Nesse aspecto. Lá no comecinho, isso era uma coisa bem problemática, que me fazia, inclusive, levantar do meu lugar e ir lá dentro da operação para pegar a fita e montar, em vez de ficar esperando o operador. Eles esqueciam de lá, né? Pois é. Uma outra questão que foi feita aqui é qual a latência média introduzida no acesso aos dados com o uso de cloud storage? Essa eu cheguei a comentar também. A questão de tempo é um pouco difícil, né, da gente mensurar, né? Mas, assim, eu acabei respondendo que eu andei pesquisando um pouco sobre isso, né, naquela época, acho que você lembra, né? Sim. Que assim, que ele é indicado para arquivos grandes, né? Que o ganho maior mesmo era a migração de arquivos grandes e que ia ter pouco recall, porque usa mais recurso mesmo para migrar para o cloud, né? Porque é uma estrutura totalmente apartada, né? Então usa em CPU e usa na controladora também, mais na controladora até, mas Pois é. ainda assim não é indicado para qualquer arquivo, para qualquer dataset. Gente, eu agradeço a atenção de vocês. Eu realmente estava um pouco nervoso, falei muito rápido, não podia ter falado um pouco mais tranquilamente, que haveria tempo. Mas da próxima vez vai ser melhor. Isso foi excelente. Aí eu acredito que, se houver mais alguma dúvida... alguém perguntou aqui. A janela do HSM ainda causa overhead no ambiente durante o período online? Causa um pouco, sim, Paulo. Mas o objetivo é configurar essa janela, por exemplo, do Space Management primário para um horário que não haja online aberto, né? Para evitar, geralmente, esse overhead que você fala. Isso. E teve mais algumas outras questões? Eu comentei algumas, eu acho que o Rafael vai estar passando também por e-mail, né? A gente complementa também, o pessoal pode entrar em contato. E mais o pessoal está comentando aqui que foi excelente, está agradecendo. Rafael. Eu que agradeço a atenção de vocês. Legal. André, fique tranquilo, tá? Você vai ter várias outras chances de treinar para você, né? Se falar, você vai terminar a apresentação, você vai falar assim, pô, agora eu fiz assim, agora foi excelente. Então a gente vai te dar várias outras oportunidades, não se preocupe. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Brincadeiras à parte, André, eu acho que foi muito valioso o conteúdo que você trouxe para a gente. A gente tem uma janela curta, assim, para um conteúdo que é bastante extenso, né? A gente está falando aqui de uma introdução. Então, eu acho que você cobriu muito bem, abriu a janela, né, a porta para várias perguntas, e como eu venho reforçando aqui, esse assunto, né, de DF-SMS é algo que a gente vai começar a pensar numa trilha específica disso, a gente vai ter, assim, a oportunidade de se aprofundar em partes específicas do HSM, assim como parte específica do DSS, trazer coisas mais gerais também, então a gente vai dedicar até como feedback e a quantidade de pessoas que a gente tem aqui, o engajamento de vocês, a gente com certeza vai trabalhar para levar mais informações, com mais detalhes, cobrindo com mais tempo, tudo isso. Então, fico feliz que você tenha cobrido, né, esse conteúdo, porque realmente abre aí uma oportunidade para a gente conversar mais sobre o tema. Tá? Quero agradecer você e a Ju mais uma vez por estar aqui com a gente, por ter passado esse conteúdo. A Ju estava lá frenética respondendo as perguntas. Obrigado, Ju. Obrigado, André. Eu que agradeço, Rafa. Amanhã a gente está de volta. Legal. Amanhã estamos de volta com os dois, né? Bacana. Obrigado a todo mundo que teve paciência de me escutar. Que isso, André. André, obrigada pelo seu tempo. Foi ótimo, foi ótimo. Pessoal, a gente antes da gente encerrar efetivamente essa sessão, o link do
do feedback, da pesquisa de feedback, está aqui embaixo, tá? Não deixa de deixar o seu comentário, eu sempre compartilho isso com os nossos amigos que estão aqui com a gente, e sintam-se à vontade para falar assim, eu queria saber sobre isso aqui do HSM, eu fiquei com dúvida nisso daqui, porque é o que a gente usa de input para continuar criando conteúdo para vocês, tá legal? Não deixa de deixar o seu voto, sua opinião, porque isso é valiosíssimo para a gente dar continuidade no trabalho. Beleza? Encerrando essa sessão aqui, a gente vai para a última sessão do dia para a gente falar um pouquinho de SMS, gerenciando tape em ambientes de SMS. Legal? Eu encerrando aqui, por volta de uns 5 minutinhos, agora 5 minutinhos, agora é 26. Quando for lá 30, 31, a gente começa a próxima sessão. Tá legal? Obrigado, pessoal, mais uma vez, e a gente se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Obrigada, André. Até já. Tchau, bom dia. Tchau.